Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão do Desenho Técnico 2. Nós estudaremos hoje sobre a circulação vertical, já preparando para a nossa prova. Esta aula é direcionada para os alunos do curso técnico em design de interiores da Escola Profissional Mocinho Valdir Lopes de Castro. E eu sou a professora Nayara. Bom, sobre a circulação vertical, as escadas. Alguns profissionais que saem da universidade, dos cursos técnicos, eles entram no mercado de trabalho algumas vezes com dificuldade do cálculo da escada. Na maioria das vezes é por falta de prática de fazer esse cálculo e outras vezes por medo mesmo de fazer errado. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro é que o cálculo da escada ele não se torna uma coisa difícil quando você faz o passo a passo com as informações corretas. Então, é só a gente aplicar dentro das fórmulas que no final encontra o resultado e vai dar tudo certo. Outra coisa que tem que ficar claro é que as fórmulas que a gente calcula a escada, ela vai te dar o cálculo para qualquer tipo de escada, qualquer desenho, seja ela em L, curva, um L codal, por exemplo. Então, aquela fórmula sempre vai ser utilizada para qualquer tipo de escada que você queira projetar. Então, só para a gente fazer uma revisãozinha básica aqui sobre os elementos que compõem a escada, vamos iniciar aqui com o piso. O piso, ele é uma superfície horizontal onde pisamos com o nosso pé ao subir uma escada, né, por exemplo. E, no caso, eles também são conhecidos como degraus. Outra parte que compõe o piso é o espelho, que compõe a escada é o espelho. O espelho ele é uma superfície vertical entre o piso, o degrau e outro, e é onde nós batemos com a ponta do nosso pé ao subir. No caso, o espelho aqui no desenho é esta partezinha aqui do degrau, tá? Um próximo elemento é o patamar. O patamar ele é uma superfície horizontal mais comprida que os pisos, no caso, né? Mais compridos que os degraus. E ele serve como descanso ao subir uma escada que vence uma grande altura. Outra coisa que tem que deixar claro é que não são todas as escadas que possuem patamar. Vai ser atribuído um patamar a uma escada quando há uma necessidade de descanso, quando essa altura de desnível para ser vencida é um pouco alta. Tá? Então, com a divisão da escada, com o patamar, a gente cria-se os lances. Então, tem o primeiro lance, no caso, o primeiro é o que antecede o patamar, e o segundo lance é o que vem depois do patamar. Outro elemento básico também, que é muito conhecido, é o guarda-corpo, que ele é um elemento vertical ao longo das escadas que serve de proteção para as pessoas não caírem, no caso, essa parte aqui. E dentro desse guarda-corpo existe o corrimão. Ele é um elemento que os dois juntos se formam um elemento só, um elemento único, mas com distinções diferentes. Existe só o corrimão, porém, para ter um guarda-corpo, geralmente existe o corrimão acoplado, certo? Então, o corrimão é um elemento presente no guarda-corpo da escada e serve para as pessoas apoiar as mãos ao subir e ao descer. Então, os elementos eles são bastante simples, já comentamos muito nas aulas passadas. Então, esse exemplo aqui foi só mais para a gente recapitular o que seriam os elementos da escada. Outra coisa que a gente tem que entender também é que a altura que vence o desnível ela é calculada do piso acabado inferior ao piso acabado superior. Então, sempre tem que levar em consideração, na hora de fazer o cálculo, o comprimento ideal, a altura certa, na verdade, para fazer esse cálculo, que é do piso acabado inferior ao piso acabado superior. Aqui eu venho trazendo alguns tipos de escadas para a gente comentar um pouquinho. A escada reta é a escada mais comum que é encontrada na maioria das casas. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é uma de madeira, mas tem muita escada reta de alvenaria. Então, ela é uma escada muito simples, ela é muito fácil de ser identificada. E como o nome já mesmo diz, ela é construída em uma única direção e funciona bem com os ambientes pequenos e médios. Essa segunda escada é uma escada em L.
ela é um modelo que se caracteriza por dar uma virada de 90 graus. E essa virada ela segue para o pavimento superior e por isso dá essa sensação de ser um L, tá? Então, essas duas escadas são bastante simples e também muito comuns de ser encontradas. Aqui essas imagens são de escada um pouco mais elaborada, a estética um pouco mais desenvolvida, mas ela também pode ser construída com vários tipos de materiais. Essa outra escada, a escada em U, ela é uma escada que segue uma linha reta até mudar de direção. No caso, essa direção que muda é em 180 graus. E essa mudança ela pode ser no começo, ou no meio, ou no fim da escada. O que vai direcionar a mudança de direção de nível, no caso, vai ser o projetista. No caso, o arquiteto, o engenheiro, quem estiver projetando é que vai definir onde é que vai ter essa virada. A próxima escada é uma escada circular. Essa escada ela já não é muito comum em ver em casas residenciais, mas é uma escada que tem um formato de curva e funciona bem em ambientes maiores. Uma curiosidade desse tipo de escada é que uma das primeiras construções feitas nesse modelo, a partir dessa tipologia, foi feito em castelos medievais. Por isso que ela é uma escada que precisa de um espaço superior para que ela seja alocada de forma adequada. A próxima escada que eu trago para vocês é a escada helicoidal. Essa escada ela também é conhecida como escada caracol ou espiral. Esse tipo de escada ele chama muita atenção pela sua estética, pela sua beleza. Então, ela também pode ser construída com diferentes tipos de materiais. Ela é vista bastante em prédios públicos, como escola, sendo que ela tem um eixo um pouco superior a essa imagem que eu trouxe para vocês. Essa escada aqui já é uma escada em um ambiente residencial, por isso que o seu degrau já é um pouco mais estreito. Se fosse uma área comercial, ela teria sim essa mesma curva, mas ela teria um degrau bem mais largo, a circulação seria mais larga. A próxima escada é a escada em leque. Essa escada ela é muito utilizada no mercado e costuma ser instalada no formato em U e L. E a diferença entre ela e os modelos que vimos até agora está no patamar, que é essa parte aqui da escada, se vocês estão identificando aqui no vídeo. Enquanto as escadas tipo U e L tem um patamar reto, que a gente viu nas imagens passadas, esse modelo em leque ele tem um preenchimento aqui, no caso ele tem um novo degrau em cima desse patamar, que faz com que dê um degrau a mais, um piso a mais nessa escada. Por isso dá uma sensação de ser um leque, a vista dele superior. A próxima escada é a escada em cascata. Essa escada também é muito conhecida como uma escada plissada ou zigue-zague. É aquela que a parte de baixo do degrau acompanha o formato da escada. É uma escada bastante bonita e também é bem utilizada ultimamente, né? Atualmente ela é muito utilizada nas residências, sejam de famílias com grande número de usuários ou não. Ela é bastante utilizada. A próxima escada e última é a escada flutuante. Ela é uma escada muito versátil, porque ela pode ser feita assim estruturada com diferentes tipos de materiais também. E materiais que é comumente utilizada seria a madeira, o vidro ou até mesmo o concreto. Ferro também é bastante utilizado na construção dessa escada. E independente do material escolhido pelos responsáveis pelo projeto, o processo de construção desse tipo de escada é o mesmo, ou seja, dá a sensação de que os degraus estão flutuando no ar. Então, é uma escada muito bonita também, ela é bem procurada pelos proprietários para fazer uma casa com uma estética agradável, uma estética mais elaborada.
Então, sobre os tipos de escadas, é esse que eu tenho para mostrar para vocês. São os mais utilizados hoje no mercado. E continuando a aula, a gente vai agora rever como que seria para fazer o cálculo do conforto da escada, né? O cálculo para fazer o projeto de uma escada. Nós aprendemos nas aulas anteriores que para calcular uma escada foi estabelecida uma fórmula, que é a fórmula de Blundell, que é esta aqui, que é 2 vezes E mais P é igual a 64. No caso, o E seria o espelho e o P seria o piso. O que vai diferenciar nessa fórmula seria a dimensão estipulada para o espelho e para o piso, que ela vai variar de acordo com a localização que vai ser feita essa escada e também vai variar de acordo com a necessidade do cliente. Vai ter escada que ela vai ser um pouco mais vertical e vai ter escada que vai ter um descanso maior, vai ter pisos maiores. Então, ela vai ser um pouco mais comprida. Então, mas o que é uma coisa que a gente tem que ter em mente e lembrar é que existem as normas que regulamentam as medidas certas para fazer esse tipo de cálculo. Então, para dar uma taxa mais comum em se ver, mais comum em ser utilizado nesse cálculo, é que, no caso, o peso da escada ela pode variar entre 25 a 30 centímetros e o espelho a 16 a 18 centímetros. Essas medidas elas estão definidas dentro da NBR 9050, que é a gente estuda bastante em sala de aula, já estuda bastante também agora à distância. E é a norma que estipula a acessibilidade, né? Que ela determina como é que seria a acessibilidade adequada, bem como o desenho universal. Então, pronto. Então, no caso, nós temos só que entender que existe uma forma para ser aplicada, então não precisamos ter medo ou receio de fazer cálculos de escada, se nós soubermos utilizar essa forma de forma adequada, uma forma mais eficiente. Então, a revisão sobre a escada é isso. Vamos fazer agora alguns exercícios para a gente fixar um pouquinho o conteúdo, para depois passarmos para a revisão de rampas. Bom, esses exercícios eles estão disponíveis na plataforma da que a gente está estudando à distância, no aluno online, agora no nosso Google Sala de Aula. Então, se vocês quiserem acompanhar a correção do exercício, é só pegar o caderno de vocês. Vamos aqui para o primeiro exercício. O exercício diz: com base nas figuras, assinale a opção correta. Estudar a figura 1 e a figura 2. A opção A. De acordo com a NBR 9077/2001, o lance mínimo de escadas deve ser 5 degraus e o lance máximo entre 2 patamares consecutivos não deve ultrapassar a 2,10 metros de altura. Bom, onde é que está o erro nessa afirmação? O erro está bem aqui, onde ele diz que o lance mínimo de escadas deve ser de 5 degraus. Mas, no caso, o lance mínimo de escada deve ser de 3 degraus. Por isso que está errado. A outra parte errada na afirmação é onde ele diz que os 2 patamares consecutivos não devem ultrapassar 2,10 metros de altura. Mas, na verdade, no caso, é 3,70 metros de altura. E na norma 9050, que é a da acessibilidade, ela vai trazer que esse patamar consecutivo ela não deve ultrapassar a medida de 3,20 metros. Então, essas duas normas ela têm uma diferença de dimensão, mas nada que na hora do projeto vocês consigam optar pela forma que vai ser mais adequada naquele momento. Então, a letra A está errada. Vamos para a letra B. Conforme a NBR 9077/2001, a largura das escadas deve ser diretamente proporcional à área da edificação, salvo quando houver recomendação municipal específica. Bom, o que é que está errado nessa afirmação? As larguras das escadas elas devem atender os seguintes requisitos. Elas têm que ser
proporcionais ao número de pessoas que por elas devem transitar em caso de emergência. Então, não tem como a largura da escada ser diretamente proporcional à área de edificação. Não, ela tem que ser proporcional à quantidade de pessoas que vão utilizar aquele espaço, né? No caso, que vão utilizar a escada. Por exemplo, seria uma faculdade. Se a faculdade ela tem 5.000 alunos que transitam durante o dia, determinados horários do dia, ela tem que ser feito um cálculo de uma circulação que passe pelo menos 5 ou 6 pessoas por vez. Porque, no caso, o trânsito seria um trânsito caótico, porque a quantidade de pessoas que transitariam por essa escada seriam grandes. Então, seria necessário um cálculo de uma escada maior para que uma quantidade maior de estudantes pudesse estar transitando de forma segura. E outra parte errada dessa afirmação é dizer que, no caso, o município ele pode recomendar. No caso, ele pode, mas existem as normas que estipulam a quantidade mínima no caso, a quantidade mínima de circulação para que as pessoas possam ir e vir com segurança. Então, ela vai te dar a prefeitura ela pode te dar uma recomendação específica, mas ela sempre vai estar baseada numa norma, tá? Então, a letra B também está errada. Vamos analisar a letra C. A letra C diz o seguinte: a parte da escada assinalada com o número 2 na figura 1 corresponde à saliência do piso sobre o espelho, ou seja, ao bossel. Vamos analisar aqui. A escada, a figura 1, né? Na figura 1, ele diz que o número 2, aqui o número 2, elas corresponde ao bossel. Então, no caso, nós aprendemos que essa parte aqui da escada ela não é o bossel, e sim ela se refere aos degraus. Então, o bossel aqui nessa imagem a gente consegue identificar com o número 3. Se ele tivesse dito que o número 3 aqui se referia ao bossel, estaria certo, porque o bossel é essa partezinha aqui da escada, do degrau, que passa um pouquinho do espelho. Então, a letra C também está errada. Passando para a letra D, sabendo-se que a altura do pé direito da edificação é igual a 2,70 m e que a espessura acabada da laje do piso superior é igual a 18 centímetros, é correto afirmar que, aplicando-se a forma de Blondel para a construção de uma escada de 18 degraus nessa edificação, o valor de y mostrado na figura 1 será igual a 17 centímetros. No caso, ele está dizendo que o valor de y aqui seria igual a 17 centímetros, formado na figura 1, que seria essa parte aqui. Então, a gente nem precisa fazer muita conta para poder identificar que essa alternativa está errada, porque nós sabemos que o espelho, segundo as normas que estipulam uma acessibilidade, estipula a construção da escada de uma forma adequada, ela vai dizer que a dimensão mínima dela vai ser de 16 a 18 centímetros. Então, se ele diz que o espelho é nessa quantidade, né, nesse quantitativo de 16 a 18 centímetros, então o piso ele tem que ser superior, porque senão o degrau ele ficaria, não teria um descanso correto para o pé, seria uma escada extremamente íngreme e desconfortável. Então, a gente nem precisa fazer muito cálculo para resolver, para entender que essa parte está errada. A opção é: considerando que uma escada de N espelhos possui N menos 1 pisos, a distância D, mostrada na figura 2, será igual ao produto da largura do piso encontrado pelo número de espelhos menos 1. Pronto, a nossa alternativa correta é a E, onde nós aprendemos na aula anterior que o produto da largura do piso sempre será o N menos 1. Então, a alternativa correta da questão 1 é a E. Questão 2.
Ao elaborar o projeto de uma escada, deve-se considerar para o conforto do usuário diversos parâmetros, tais como dimensão do piso, P, e espelho, H, os degraus, inclinação, I, da escada, número de degraus em um único lance, etc. Segundo a conhecida fórmula de Blondel, a escada mais confortável é a que possui. Bom, essa segunda questão, para a gente resolver, a gente tem que fazer a aplicação dentro da fórmula de Blondel e analisar item por item. Aqui eles nos forneceu 5 itens, então a gente vai começar a analisarmos pela letra A. O primeiro item é o A, ele vai dizer que H é 15 centímetros e P é 35 centímetros. A primeira coisa que nós temos que entender é que o H dado pela questão, a gente vai substituir pelo espelho, que ele só trocou a letrinha, talvez para confundir, no caso. E para a gente responder, nós vamos utilizar a forma de Blondel, que ela vai dizer que a soma dos espelhos, né, de 2 espelhos, mais o piso vai ser maior ou igual a 63 ou menor ou igual a 64. Então, vamos substituir. Substituindo, nós teremos que 2 vezes H mais P é igual a 2 vezes 15, que é dado pela questão, mais 35, que também é dado pela questão. Logo, a gente fazendo essa continha bem pequenininha, que vocês não terão dificuldade, 2 vezes 15 é 30, mais 35 igual a 65. Então, logo, é maior que 64. Então, se ela não pode ser maior, tem que ser igual, menor ou igual a 64, então ela não serve, então ela não vai ser confortável, então o item está errado. Vamos para o segundo item. O segundo item ele vai dizer que o H é 17 centímetros e o P é 28. No caso, o espelho é 17 centímetros e o piso é 28 centímetros. Substituindo na fórmula, nós vamos ter que 2 vezes 17 mais 28 é igual a 62. Então, ela também não se aplica porque ela está menor que 63. Ela não está dentro dos parâmetros estipulados pela fórmula. Então, a letra B também está errada. Vamos para a letra C. A letra C ela vai dizer que é 17 centímetros e meio e o piso 28 centímetros e meio. Fazendo a substituição na fórmula, como já foi dado passo a passo no slide anterior, nós encontramos o resultado final de 63,5. Então, esse 63,5 está dentro da proporção solicitada, porque ela vai dizer que é entre 63 e 64. Então, por enquanto, a letra C é o que está sendo a mais confortável na questão. Vamos analisar ainda a letra D para poder saber se realmente a letra C é a correta. A letra D ela vai dizer que a altura do espelho é 19 centímetros e o piso é 27 centímetros. A gente fazendo a substituição na fórmula, nós encontramos o valor de 65. Então, 65 ela não está dentro da proporção dada pela fórmula, então ela também está errada. No caso, a letra E, nós não precisamos nem fazer uma analisação grande, porque ela está dizendo que o I é igual a 45 graus, então não existe isso para a gente calcular, então ela não se aplica, então vamos só descartar. Então, para essa questão, a resposta correta é a C. Vamos para mais uma questãozinha sobre escada. Essa questão já será sobre o cálculo da escada, mas essa é uma coisa bem rapidinho para vocês terem como treinar mais para a prova. E ela vai dizer assim, qual o comprimento total de uma escada que possui o piso de 28 centímetros para vencer uma altura de 288 centímetros, no caso, uma altura de 2,88 metros. Nós já sabemos que para fazer o cálculo da escada, bastamos utilizar a forma de Blondel, onde 2 vezes o espelho mais o piso é igual a mais ou menos 64, onde o E é o espelho e P é o piso. Substituindo na fórmula, nós vamos encontrar que 2 vezes E é igual a 64 menos 28. Por quê? Porque no caso vai ser 2 vezes o espelho mais 28, que é o piso, é igual a 64. Como nós só temos o número do piso, a dimensão do piso,
A primeira etapa será encontrar o espelho. Então, substituindo aqui na fórmula, fazendo bem básico mesmo, a equação bem básica, nós encontramos que o espelho é 18 centímetros. Então, essa informação aqui nós vamos guardar e vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, nós vamos calcular a quantidade de números de espelhos. Nós sabemos que a altura do espelho, no caso, é 18 centímetros. Agora, nós vamos calcular a quantidade de espelho para poder vencer esse desnível de 2,88. No caso, a fórmula para encontrar a quantidade de números de espelho é esta. Número vezes E, que é espelho, é igual à altura do primeiro pavimento ao segundo pavimento dividido pelo espelho, que é E. Fazendo a substituição, nós encontramos que a altura que já foi dada, que é 288 centímetros, vai ser dividido pelo número de espelho que foi fornecido na primeira etapa, 18. Então, fazendo esse cálculozinho de 278 dividido por 18, nós encontramos que o número de espelho é igual a 16. Então, nós já temos duas informações importantes, que o espelho, a altura do espelho é 18 centímetros e a quantidade de espelho, o número de espelho é 16. Se o número de espelhos da nossa escada é 16, qual será o número de piso? Então, para a gente calcular a quantidade de números de piso, nós vamos fazer só a substituição nessa pequena fórmula, que é o número de piso é igual ao número de espelho menos 1. O número de piso é igual a 16, que nós encontramos na etapa anterior, menos 1. Então, o número de piso é igual a 15. Então, nós já temos três informações importantes, que é o número de espelho, o tamanho do espelho, o número de espelho e o número de pisos. Em resumo, a escada terá 15 pisos com 28 de comprimento. Para nós sabermos o tamanho do comprimento total da escada, bastamos fazer o cálculo da quantidade de piso pelo tamanho dele, que no caso é 15 vezes 28. Então, a nossa escada aqui do exemplo vai ter 4,20 metros de comprimento. Isso de comprimento de degrau. Se a escada for ter um patamar, tem que fazer o cálculo junto com o patamar. Nesse exemplo aqui fornecido, a gente tem um patamar lá em cima, que a gente não precisou calcular para fazer a escada, porque ele já existe no piso acabado superior, mas que para a gente fazer o desenho embaixo é bom entender que ele vai ter, no caso aqui, 1 metro. Então, o total dessa escada seria de 5,20 metros. Mas a escada construída é só de 4,20 metros. Então, só resumindo, ela vai ter 15 pisos com 28 centímetros de comprimento, 16 espelhos com 18 centímetros de altura, para poder vencer uma distância vertical do piso do primeiro pavimento ao piso do segundo pavimento, que no caso a distância é de 2,88 metros. Aqui só um exemplo de elevação dessa escada, que é uma escada reta, e em planta. Tá? Então, a revisão sobre escada, a gente fica por aqui. Vamos agora fazer uma revisãozinha rápida sobre rampas. Bom, sobre rampas, a gente estudou já na aula passada, então acredito que vocês estão com conhecimento bem quentinho ainda, mas que uma coisa que a gente tem que mencionar para a aula não ser muito longa é que a rampa está ligada diretamente com a acessibilidade, né? E a acessibilidade ela deve ser levada em consideração a todos os cidadãos que utilizam essa rampa, que vão utilizar esse espaço, independente da sua estatura, idade, ou tipo de deficiência, ou tipo de mobilidade reduzida que essa pessoa possa vir a ter. Então, ela tem que ter o direito de utilizar o espaço, ter o direito de ir e vir de forma adequada e sem ter a necessidade de pedir ajuda a terceiros. Então, toda edificação ou equipamentos públicos, bem como as vias de circulação, elas devem ser baseadas numa acessibilidade universal, dentro do desenho universal, que atenda de forma satisfatória e adequada a qualquer tipo de usuário que venha utilizar essas vias, esses espaços.
Então, para a gente fazer o cálculo da rampa, a gente precisa saber também de uma formulazinha básica e também a gente tem que ter em mente a norma que foi utilizada na aula passada, que foi a NBR 9050, que é a norma que estipula a acessibilidade, estipula os quantitativos necessários para que exista uma segurança adequada, uma acessibilidade suficiente, bem como se fazer projetos dentro do desenho universal, que a gente também trabalha muito dentro das nossas aulas de ergonomia. E não precisa se alongar muito aqui, porque a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso nas outras aulas. Então, para a gente fazer o cálculo de rampa, a gente vai só precisar de uma pequena formulazinha, que é bem simples, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade. Então, para a gente projetar essa rampa, a gente vai precisar que essa forma vai ser o comprimento da projeção horizontal é igual à altura do desnível vezes 100 dividido pela inclinação. O valor da inclinação da rampa é a relação entre a altura e o comprimento em porcentagem. Essas porcentagens a gente consegue encontrar as indicações dentro da NBR 9050, que você já tem um material com essas tabelas. Então, não precisa a gente também ficar trazendo essa tabela para essa aula de hoje, porque já que você já tem um material em mãos, para a aula não se alongar, eu não vou fazer a leitura dessas tabelas. Mas vocês têm que lembrar que a inclinação adequada está dentro da norma. E sobre a largura da rampa, o mínimo admissível é de 1,20 m para novas construções, porém, ao fazer adaptações em prédios antigos, se não for possível, as rampas devem ter a largura de no mínimo 90 centímetros, tá? Que é o valor mínimo para um cadeirante poder ir e vir com forma em segurança. Tá, agora que a gente já revisou o que seria preciso para fazer o cálculo da rampa, a gente já entendeu que a rampa está dentro dos critérios de acessibilidade, desenho universal. Vamos resolver aqui alguns exercícios para a gente fixar o conhecimento. A primeira questão vai trazer o quê? Calcule o comprimento de uma rampa para vencer uma altura de 2,5 metros com a inclinação de 8%. Percebo que nesse exercício, a pessoa que elaborou, perceba que nesse exercício ele te dá duas indicações, a altura do desnível e a inclinação. Se ele já está te dando a inclinação aqui, a gente não precisa ir na tabela para ver se essa inclinação está adequada, porque são um exercício de fixação, mas se fosse uma construção de uma rampa em um determinado local, a gente ia entrar na tabela de acessibilidade das rampas e ver se essa inclinação aqui é adequada para esse ambiente, tá? Então, voltando aqui à questão, que a gente vai precisar saber daquela pequena fórmula que foi dada no slide anterior. Fazendo a substituição, nós vamos encontrar que C é igual a 2,5 metros vezes 100 dividido por 8. Essa contazinha básica de fazer, no final nós vamos encontrar que C vai ser igual a 31,25 metros. Então, o comprimento total para essa rampa vencer esse desnível será de 31 metros e 25 centímetros. O que nós também aprendemos nas aulas passadas é que a partir de determinado comprimento de rampa, existe a secção delas, a divisão delas em níveis, né? Então, sempre vai ter também a diferença do primeiros níveis, do segundo níveis. Isso a gente já viu na aula passada. Como exemplo já foi para calcular só o comprimento dessa rampa, já está aqui o resultado. Caso vocês tenham dificuldade para saber a diferença dos níveis de rampa, no caso, os níveis de altura, que vai ter os patamares de descanso, é só olhar o vídeo anterior que que eu tenho uma explicaçãozinha rápida sobre isso. A segunda questão ela vai dizer o quê? Segundo a BNT NBR 9050, a rampa é toda a inclinação da superfície de piso longitudinal ao sentido de caminhamento com declividade igual ou. Essa questão, para a gente poder responder, a gente teve que estudar a norma 9050,
Como nós já estudamos bastante essa norma, nós vamos saber que para ser rampa, a inclinação ela tem que estar igual ou superior a 5%. Aqui tem um trechozinho da NBR que eu trouxe para vocês, que ela diz exatamente o que a questão traz. A inclinação da superfície de piso longitudinal ao sentido de caminhamento com declividade igual ou superior a 5%. Então, no caso, a resposta correta aqui é a letra E. Mais uma vez, para a gente responder esse tipo de questão, que é questão muito básica, a gente tem que ter lido a norma, por isso a importância da gente estudar e estar sempre revendo todas as normas e diretrizes que regem a construção civil, principalmente quando a gente trata sobre a acessibilidade e o desenho universal. São bastante regras e detalhes que não pode deixar, não podem passar despercebido. Questão 3. Sobre rampas de acesso, assinale o item incorreto. A. A rampa é um plano inclinado que se utiliza para a circulação de pessoas, de cargas e veículos? Sim, então essa primeira parte da questão está certa. Vamos analisar o restante. No entanto, também deve ser previsto um patamar de descanso como nas escadas? Sim. Lembra do slide anterior que determinados comprimentos de rampa, quando ficam níveis superior a 9 metros, ela vai ter que ter um descanso. No caso, esse descanso será o patamar. Então, a letra A está correta. Vamos para a letra B. As rampas têm um papel social nas obras. Sim. Elas servem para que os espaços públicos e privados possam ser acessados por pessoas com facilidade. Certo, a letra B também está certa, acho que não precisa nem comentar. Ela tem um papel, sim, de social, de dar o direito de ir e vir a qualquer tipo de usuário. A letra C. A NBR 9050 é a norma brasileira a qual rege as condições de acessibilidade. Sim. Ela demonstra a forma correta e dispõe de mecanismos para construções se adaptarem. Ok, também está correto. Letra D. No caso de reformas, se não existir solução que atenda integralmente esta tabela de inclinações, a norma permite que se construam rampas com inclinações superiores a 8,33%, no caso seria a proporção de 1 para 12, até 12,5%, no caso a proporção de 1 para 8. Mais uma vez, para poder a gente responder essa questão, nós temos que ter em mente a tabela fornecida pela norma e como nós já vimos nas aulas anteriores, esta questão está sim, está correta. Então, só no resto o item E, vamos só analisar para poder confirmar que ela está errada. Não fazem parte da sinalização de rampas de acesso. Piso tátil, corrimão duplo, piso antiaderente. Não, está errado. Todos esses itens ditos por essa questão fazem parte e são essenciais para que essa rampa tenha um uso adequado e seguro para as pessoas que utilizam. Então, a questão 3, o item incorreto é a letra E. Então, gente, a gente vai concluir a aula nessa última questão. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso tenham alguma dificuldade, ou voltem o vídeo, ou entrem em contato comigo. Eu estou disponível para a gente conversar, explicar de forma mais detalhada, se for o caso. Tem um exercício, os textos de apoio na nossa plataforma de estudo, bem como a atividade para fixação do conteúdo. Então, que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula.